Vamos. Ok, então vamos começar. Já são 8 horas. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa reunião de palestra estudo das terças-feiras, né? Nós temos todas as terças-feiras. E hoje, antes de anunciar as exposições da noite de hoje, eu vou começar com uma mudança que nós vamos ter, tá certo? Que é o retorno, ou o início, vai retornar a fé às reuniões presenciais. Então, na próxima quinta-feira, na próxima terça-feira, teremos um novo modelo, que seria um modelo híbrido, nós teremos, né? Quem puder, quem tiver interesse, disponibilidade, evidentemente, de ir até a fé, pode, vai ter um espaço, que eu vou falar daqui a pouco mais a respeito. E quem ainda sentir necessidade das reuniões virtuais pelo Zoom, não se preocupe. A palestra, a exposição vai ser transmitida pelo Zoom também, e depois pode ser assistida também no nosso canal no YouTube. Então, é mais uma possibilidade agora. Como vai ser feita esse reinício das atividades, né? Claro que seguindo todos os protocolos de segurança, obrigatório uso de máscaras, e nós vamos limitar, não digo nós, a casa, né? Me permita falar pela casa, nesse momento apenas, a 25 pessoas lá na sede, na FEA, né? Para isso, será disponibilizado um link no nosso grupo do WhatsApp, no qual a pessoa pode se inscrever para participar de forma presencial, né? E junto com esse link também virá o nosso link tradicional das palestras e das exposições pelo Zoom. Ou seja, a gente começa a tentar voltar ao normal, mas com essa nova possibilidade das pessoas que estão distantes ou impossibilitadas de continuarem participando das exposições das terças inicialmente, já na próxima semana, e se não me engano no dia 25, passará também, os 25 de outubro, também as exposições do sábado no mesmo modelo. Só uma Okay? correçãozinha. A partir do próximo mês, na verdade, do mês seguinte, em novembro, aí começa aos sábados. Ah, é novembro. Então, É, obrigado, Vinícius. Eu me lembrei que era 25, mas fiquei na dúvida. Então, hoje, já se adaptando a essa nova condição, né, já que pelas questões sanitárias será um número reduzido, hoje nós não teremos o dirigente e dois expositores, dois palestrantes, vamos dizer assim. Mas é porque eu não me considero um palestrante, sou só um conversante. Uma das pessoas que vai fazer a exposição, ela também vai dirigir, até para já se adaptar na semana que vem. Então, hoje, nós vamos começar com Fátima, que vai nos trazer o tema do Livro dos Espíritos, Caridade e Amor ao Próximo, o item 886. E no segundo momento, a partir das 7h30, eu, Rafael, né, entrarei com o tema do Evangelho, que é o início do capítulo 2, a vida futura. Então, dadas as explicações, tá certo? Vamos fazer nossa prece inicial. Vamos todos elevar o pensamento ao alto, agradecendo a Deus e a Jesus por mais essa oportunidade de estarmos reunidos de forma virtual para estudarmos o Livro dos Espíritos e o Evangelho, que todas as semanas nos trazem informações fundamentais para que a gente possa conduzir melhor nossa vida, nossa encarnação, nos tornando pessoas mais aptas a servir e a vivenciar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e também conhecer e aplicar os ensinamentos que a doutrina espírita nos traz. Te pedimos, Pai, proteção e amparo para os dois expositores, dois palestrantes da noite de hoje, que todo trabalhador sabe que precisamos muito das orientações da espiritualidade para que o trabalho transcorra em paz e harmonia. Assim sendo, peço tua permissão para dar por iniciado os trabalhos na noite de hoje na tua santa e divina paz. Que assim seja. Assim seja. Fátima, Euzinha. com você. Boa noite a todos, que o Divino Mestre continue nos abençoando. Bom, eu vou fazer uma pequena recapitulação para uma compreensão melhor, porque eu estou seguindo a linha, apesar do item agora ser caridade e amor ao próximo, nós ainda estamos estudando a lei de justiça, de amor e de caridade, né? Que faz parte da terceira parte do Livro dos Espíritos, as leis morais. Há 4 semanas atrás,
nós vimos que essa lei, certo? É a única de todas as leis, porque nessa parte são 11 leis, certo? Começando pela lei divina ou natural, que é a lei de Deus, e essa última lei, que é a lei de justiça, de amor e de caridade, né? Para o último capítulo, que é a perfeição moral. Então, eu comentei na reunião passada que eu estava à frente, que essa lei é a única que tem um nome composto. E aí eu vou chamar a atenção, eu tenho visto muito palestrante, pessoas, quando se refere à lei de justiça. A lei de justiça. E não a lei de justiça. É a lei de justiça, de amor e de caridade. E a gente precisa, isso não é uma crítica, viu, gente? Às vezes é por falta de atenção, mas a gente precisa focar nisso. Porque se a gente fosse comentar essa lei como um nome simples, ela seria a lei de amor, e não a lei de justiça. Por quê? Primeiro, porque o amor é o primeiro mandamento. Foi quando Deus entregou as tábuas dos mandamentos nas leis de Moisés, na primeira revelação, estava lá. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Era o primeiro mandamento. Né? E Jesus veio nos trazer isso, para nos amarmos na segunda revelação. Né? Não existe justiça, não existe caridade sem amor. Então, sempre que nos referirmos a essa lei, sempre será como lei de justiça, de amor e de caridade. E aí eu comentei que justamente que o amor está acima de tudo e que a justiça é um braço do amor, a caridade é um outro braço. Né? Haroldo, na realidade, diz assim que a justiça e a caridade ela tem pernas e que o amor tem asas. Né? Como o Vinícius também costuma dizer, que a gente tem duas asas para desenvolver, a asa da moralidade e a asa da intelectualidade. Né? Então, aí falamos, né, no último estudo, que a justiça ela tem um braço. Aliás, o amor tem um braço que se chama justiça, e ele é composto de 3 elementos, que são igualdade, liberdade e fraternidade. Com a caridade, não é diferente. O outro braço da justiça, ou o outro braço do amor, a caridade, assim como a justiça, ele também precisa de 3 elementos, ou melhor dizendo, de 3 virtudes, que se chama benevolência, indulgência e perdão. Nós costumamos confundir a caridade com o ato de dar algo material. E esta é a mais fácil de todas as caridades, né? É aquela que a gente dá daquilo que não nos serve mais, na maioria das vezes. Né? É aquela roupa que a gente já abusou dela, ela já vestiu tanto que ela já anda sozinha. Né? Ou mesmo porque ela não dá mais na gente. Né? É aquele sapato que, de tanto usar, já não é mais confortável. É o alimento que está se estragando na geladeira porque a gente já abusou de comer, ou que está ficando passado. Muitas vezes a gente vê isso. É o dar do que a gente, do supérfluo. Poucos de nós, acho que hoje em dia já está aumentando, praticam o óbolo da viúva.
A outra caridade é a caridade moral. Essa é um pouco a mais meritória, porque nós doamos o que temos. Numa, nós doamos o que temos, e na outra, nós doamos aquilo que somos. Né? Na caridade material, a gente dá o que tem, as coisas, né, que tem. Mas na caridade moral, é o nosso eu, é o nosso silêncio, é o nosso tempo, é a nossa fraternidade, a nossa solidariedade que nós doamos. Se, de um lado, temos a igualdade, a liberdade e a fraternidade para nos disciplinar e nos fazer respeitar o outro, do outro lado, precisamos ter a bondade, indiscriminadamente, para com aqueles que pensam ou agem de uma forma diferente de nós. Benevolência é a caridade genuína, legítima, em toda a sua essência. Não só a caridade moral, não só a caridade material, mas a caridade em sua totalidade, na sua integridade. A benevolência é o amor de Deus. O amor de Deus por nós, ele é universal e infinito. Ele não tem discriminação, ele não nos distingue por raça, por sexo, por nível de instrução, por condição social. Ele não se importa. Se a gente torce pelo esporte, pelo Santa Cruz, ou seja lá o time de futebol que for, ou se a gente tem algum partido político de preferência. Isso não é importante para ele, porque Deus ele vê em nós o que ele criou. Ele não vê o criminoso, a prostituta, o adúltero, o ladrão. Ele vê o filho dele, a criação dele. Não o que estamos nesse momento, mas o que está ainda em formação, aquilo que nós seremos. Né? A Ângela, Juliana, ela sempre diz assim, que ele vê em nós a árvore já formada. Né? Então, se você imagina aquela árvore imensa, com seus galhos, produzindo frutos. E é isso que Deus vê em nós. O segundo elemento da caridade é a indulgência. Indulgência para com as imperfeições dos outros. Não ver ou não chamar a atenção para as falhas do outro é muito difícil, né? A maledicência come solta. Não importa o que o outro tem de bom, as virtudes que ele já conquistou. Basta uma pequenina falha. Uma falha diminuta no seu comportamento. Alguma coisa, alguma besteira que a gente fez, aí já começou. Você viu, Rafael? Menina, jamais pensei que ele fosse capaz, né? Começa a maledicência. Como se todos nós não fôssemos falíveis. Né? Não somos todos falíveis? Não precisamos todos nós nos policiar sempre, consultar a nossa consciência nas nossas atitudes diárias? Será que cada um de nós não precisa ainda aparar as arestas da nossa alma? No livro O Céu e o Inferno, na primeira parte, no capítulo 7,
existe um item chamado Código Penal da Vida Futura. Tá? E aí, Kardec diz o seguinte: o Espiritismo não vem, pois, com sua autoridade privada, formular um código de fantasia. A sua lei, no que respeita ao futuro da alma, deduzida das observações do fato, pode resumir-se nos seguintes pontos. Aí são 30 e tantos pontos, eu não vou ler tudo, claro, né? Mas eu vou chamar a atenção para os 3 primeiros. Então, o primeiro ponto: a alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado, feliz ou desgraçado, é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. Ora, quando nós encarnamos, nós passamos pelo véu do esquecimento. É a misericórdia de Deus, né, que nos faz esquecer até o nosso passado pregresso, para que a gente possa recomeçar do zero e fazer melhor. E aí, mas aí nós voltamos para o mundo espiritual. Né? Enquanto nós estamos aqui na matéria, essa matéria, esse corpo físico, ele embota a nossa mente e nos esquecemos de todas as nossas condições. Aquele passado está lá, esquecido, guardado. Mas a gente comete erros de novo. E quando a gente volta para o mundo espiritual, sem o peso da matéria, a nossa consciência, ela acorda. E aí vem os estados de culpa, de remorso, né, de desespero, pelos erros cometidos de novo. E olhe que a gente só se lembra, quando volta para o mundo espiritual, dessa encarnação que a gente acabou de sair. Imagine se a gente se lembrasse de tudinho. Né? Aí, no item 2, ele diz: a completa felicidade prende-se à perfeição, isto é, a purificação completa do espírito. Toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e de privação de gozo, do mesmo modo que toda a perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante de sofrimento. Gente, a imperfeição moral é uma dor, é um sofrimento. É isso que Kardec está dizendo. Cada defeito que possuímos traz um sofrimento que construímos em nós mesmos durante a nossa caminhada. A gente não sofre pelo erro que o outro cometeu, a gente sofre pelo erro que a gente cometeu, das burrices, dos escorregos que a gente deu. Né? E aí, no terceiro item, ele vai dizer: não há uma única imperfeição da alma que não importe funestas e inevitáveis consequências, como não há uma só qualidade boa que não seja a fonte de um gozo. Gente, a pessoa orgulhosa, ela sofre. Ela pensa que o mundo é dela. O invejoso sofre. Ele pensa que você tem tudo o que ele sonhou e que você é mais privilegiado que ele. Deus gosta mais de você. E aí ele sofre, porque ele está se sentindo preterido. O egoísta sofre, porque ele quer o que você tem, mas não está disposto a se esforçar para construir nada. Né? Fica lá, parado, na inércia, só cobiçando o que é seu. O soberbo, ele sofre porque pensa que é o dono da verdade. Vê só. Como se Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E ele fica preso numa mentira,
porque ele pensa que sabe a verdade e ninguém sabe, só Deus sabe a verdade completa. Nós estamos em aprendizado, né? Aí Kardec ainda faz um comentário, né? Aí ele diz: a soma das penas é, assim, proporcionada à soma das imperfeições. Peraí, dá licença. Começar. A soma das penas é, assim, proporcionada à soma das imperfeições, como a dos gozos e das qualidades. A alma que tem 10 imperfeições, por exemplo, sofre mais do que o que tem 3 ou 4. E quando dessas 10 imperfeições não lhe restar mais que metade ou um quarto, menos sofrerá. Então, proporcionalmente, a gente, à medida que nós vamos nos burilando e diminuindo as nossas imperfeições, a gente vai sofrendo menos, né? De todo extintas estão a alma, então a alma será perfeitamente feliz, né? Nós fomos feitos para amar. Está lá, é o primeiro mandamento da lei de Deus, né? E quando não estamos amando, nós sofremos. A indulgência é respeito pela dor do outro. É impossível um relacionamento com quem quer que seja dentro do ambiente familiar, do ambiente de trabalho, dentro do ambiente social, nenhum relacionamento pode existir sem a indulgência. E ao nos relacionarmos com os outros, nós acabamos por ferir, por ser ferido. Ainda não sabemos fazer melhor. Para começar a treinar, Jesus, ele nos trouxe um código de conduta que se chama Boa Nova. Eu comentei, foi um comentário que eu fiz na palestra passada, que a gente aprende tudo. A gente nasce sem saber andar, falar, comer sozinho, sem saber ler, e a gente aprende. Amar também se aprende. E esse código de conduta, apesar de já estar em nossas mãos há mais de 2000 anos, a gente também pode aprender a praticar. Basta estudar. Aí vem o terceiro elemento da caridade, o perdão das ofensas. Ivone do Amaral Pereira, ela, em um de seus livros, eu não lembro qual é o livro, tentei procurar, mas não achei. Teria que ler o livro todinho de novo. Ela fala, mas foi uma coisa que me marcou, porque ela disse que o perdão foi a virtude mais difícil de seu aprendizado. Perdoar é tirar de nossos ombros um fardo difícil, ou até impossível de carregar. Ninguém merece esse peso. Aí eu pergunto, então, por que a gente se arrasta carregando esse peso? Chegou, meu bem. André Luiz, no livro Os Missionários da Luz, no capítulo 13,
chamado Reencarnação. Ele narra o reencarne, a necessidade de reencarnar de Sigismundo. Os pais de o casal que receberia Sigismundo como filho era Adelino e Raquel. E Adelino tinha uma resistência muito grande a receber Sigismundo. E aí, assistindo uma live do Dr. Décio, ele fala, nessa passagem, ele diz que um espírito que tem esses... né, ele se torna infecundo pela resistência, porque ele não perdoou. Adelino, na encarnação anterior, tinha sido assassinado por Sigismundo. Então, ele tinha aquele trauma no coração. Mas aí, a espiritualidade superior, os mentores, etc. e tal, programam o reencontro de Sigismundo, Adelino e Raquel no mundo espiritual, né? Então, à noite, através do desdobramento sonambúlico, Raquel e Sigismundo, ou Raquel e Adelino, é levado ao mundo espiritual e Sigismundo é levado para se encontrar com os dois, para que seja promovido o perdão de Adelino em relação a Sigismundo, que queria ser perdoado, que procurava a oportunidade de reencarnar para poder se reconciliar consigo mesmo e com o universo, né? E esse perdão ele é concedido a Sigismundo. Adelino dá esse perdão a Sigismundo, recebe Sigismundo como filho, né? E aí a gente vê a justiça dos homens, ele coloca o criminoso na cadeia. Mas a justiça de Deus, ele coloca o criminoso no seio da família da vítima. Adelino, ele recebeu Sigismundo como filho para amá-lo e ensiná-lo a amar. No livro O Consolador, existe um item chamado perdão. Rafael, está no meu horário? Ainda tem, 3 minutos. Pode Né? passar um pouquinho que eu falei mais no início, viu? Não se preocupe. Não, mas eu acho que tem um item chamado perdão, né? São várias perguntas, não dá para ler tudo, né? Mas tem uma aqui que eu chamei atenção para ela, né? Porque, assim, André Luiz, ele diz o seguinte, que o ódio é o amor que adoeceu gravemente. Aí vem Emmanuel e diz o seguinte, é feita uma pergunta a ele, ele diz, em se falando de perdão, poderemos ser esclarecidos quanto à natureza do ódio? E aí Emmanuel diz o seguinte, o ódio pode traduzir-se nas chamadas aversões instintivas, dentro das quais há muito de animalidade, que cada homem alistará de si com os valores da autoeducação, a fim de que o seu entendimento seja elevado a uma condição superior.
Ora, o que é que ele está dizendo? O ódio que nós possuímos, que nós criamos, porque, na realidade, nós não nascemos com ódio, né? Ela vem das inimizades do passado, das rixas, da nossa animalidade primitiva, né? De quando a gente era aquela fera que corria atrás de alimentos, e a gente está lá, tá? Ainda não foi domada, né? Ela não foi educada, adestrada, essa animalidade. Ela está lá, gravadazinha no nosso perispírito. E aí, basta que alguém pise nos calos da gente para ela aflorar com todas as suas forças. Aí ele continua. Todavia, na maior parte das vezes, o ódio é o germe do amor, que foi sufocado e desvirtuado por um coração sem evangelho. Olha aqui chegando novamente o código, a boa nova, o código de conduta que todos nós precisamos. Sem ele, nós voltamos à animalidade, né? Então, ele continua, as grandes expressões afetivas, convertidas nas paixões desorientadas, sem compreensão legítima do amor sublime, incendeiam-se no íntimo, por vezes, no instante das tempestades morais da vida, deixando atrás de si as expressões amargas do ódio, como carvões que enegrecem a alma. Só a evangelização do homem espiritual poderá conduzir as criaturas a um plano superior de compreensão, de modo a que jamais as energias afetivas se convertam em forças destruidoras do coração. É aquela mágoa, aquela raiva que a gente, como eu falei antes, né? A gente não consegue administrar, a gente se magoa, não tem indulgência, e aí se perde pela paixão, pelo ódio, pelo rancor, porque não teve a generosidade de perdoar. Deixa eu ver aqui, olha. Tenha uns... como é o nome dele? Miramês, no livro Filosofia Espírita, ele diz algumas coisas, então ele faz: quando o mestre pediu para amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, resumiu ele o trabalho de caridade na sua claridade, onde se gera a união de todos os seres. A caridade pura não se restringe somente em comida, veste ou teto. Ela se estende em todas as direções, que possamos entender. Né? E mais à frente ele diz: a verdadeira caridade é luz do coração na maturidade da alma. A caridade, como entendia Jesus, é solidária e justa em toda a sua amplitude. É ponderada para escolher com mais discernimento. É alegria com pureza de sentimento. Ela é o próprio amor querendo nos falar de Deus. Jesus Cristo não somente entendia esta forma de caridade, era ele próprio, a caridade, na manifestação do Pai na Terra. E aí, só para encerrar, eu trouxe uma poesia, né, que é desse livro, Antologia dos Imortais,
que são de espíritos, psicografada por Chico e Valdo Vieira, de espíritos de poetas brasileiros e portugueses. E aí, essa poesia de Narcisa Amélia de Campos, e intitula-se Lei de Amor. Né? Como eu falei, se a gente tiver que mudar a lei tira de lei de justiça e bota lei de amor. Né? Então, ela diz assim, rua infeliz que me ensombreaste o nome, clama o pai a rugir para a filha que implora. Não me expulses, meu pai, temo a noite lá fora. E ele mostra o punhal na fúria que eu consome. Voa o tempo a rolar, sem que a vida o retome. Ele, desencarnado, ansioso e triste agora, traz à filha exilada o coração que chora. Espírito a sofrer, em sede, chaga e fome. Ela sente-lhe a dor através da lembrança e dá-lhe um corpo novo ante a luz que o descansa. Nos fios da oração, em celeste rastilho. E, mais tarde, no lar que os apacenta e acalma, ele diz, minha mãe, doce mãe de minha alma, e ela diz a cantar, Deus te abençoe, meu filho. Obrigada pela atenção e muita paz. A gente que agradece, Fátima, sua exposição. Né? E vamos dar início à segunda parte, que eu mesmo irei fazer. Né? Como foi dito no início, vou pegar aqui minha filhinha, na parte do Evangelho, nós vamos iniciar o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Meu reino não é deste mundo. Ele tem a vida futura, que é o tema de hoje, a realeza de Jesus, o ponto de vista e instruções dos Espíritos, a realeza terrestre. Então eu vou ler, eu sempre gosto de, nessa parte do Evangelho, ler e a gente vai comentando à medida que a leitura se processa. Iniciando aqui, quem tiver com o livro aí pode acompanhar também, né, o Evangelho. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe, és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos, és, pois, rei? Jesus lhe respondeu, tu o dizes. Sou rei, nasci e vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Essa passagem está em João 18, 33, 36 e 37. Então, nessa primeira parte, eu grifei algumas partes, algumas palavras interessantes que a gente vai comentar agora. No início, a primeira resposta de Jesus é: meu reino não é deste mundo. Então, quando ele diz isso, automaticamente já dá a ideia que existe um outro mundo, que existe um outro local, que ainda não é esse, né? E aí ele continuando, mais à frente ele faz: se meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas meu reino ainda não é aqui. Então, nessa primeira parte, que está contido na Bíblia aqui também, tem duas informações importantes. Primeiro, que existe um outro local, onde, em teoria, né, pelo que está lido aqui, né, Jesus seria rei. Só que ele diz, ainda não é aqui. Quer dizer, ele, dessa forma, já diz o seguinte, ainda não está aqui, mas chegará. Ou seja, haverá alguma modificação, algum evento, ou alguns eventos, que farão com que este local, que ainda não é o reino de Deus, de Jesus, né, dizendo aqui nessa passagem, virá a ser.
no futuro. Então, duas informações importantes, né? Que é a existência de um outro local e que a Terra vai progredir até esse local. Uma só frase. Mais à frente ele diz: disse-lhe então Pilatos, pois és rei, né? Aí tu os dizes, sou rei, não nasci para vir a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta minha voz. Então, observe que Jesus fala uma coisa muito interessante nessa segunda parte, né? Ele fala da verdade, né? Fátima até comentou sobre isso há pouco. Eu acho interessante que, às vezes, eu já vi algumas conversas entre amigos. Não, rapaz, tu tem a tua verdade, eu tenho a minha, né? Mas o Espiritismo, e já antes dele, deixava claro que existe uma verdade, que não é a minha ou ninguém quer que seja. A nossa missão, vamos dizer assim, uma das, né, nossas atividades como indivíduo, como espírito, é procurar correr atrás dessa verdade, né? O Espiritismo nos traz isso, nos mostra essa verdade. Na verdade, na verdade, né? Verdade. O próprio Evangelho já mostra a clara lei de Deus, né? E Fátima também falou sobre isso, né? Sobre o cultivo dos bons sentimentos, da paz, da caridade, do amor, da indulgência. Então, o Evangelho, ele é, como também foi dito, digamos que você não acredite a priori em nada, mas se você olhar o texto do Evangelho, é o maior tratado de paz e harmonia entre as pessoas, entre os irmãos, né? Ele mostra quais são os valores que todos nós devemos nos esforçar para chegar lá, para vivenciar aquilo. Porque conhecer o Evangelho, eu acho que todos nós conhecemos. Muitos de nós conhecem todas as parábolas, ou pelo menos algumas delas, mas a gente ainda não consegue viver o Evangelho, colocar o Evangelho no nosso dia a dia. Aquilo ser parte integrante da nossa, do nosso hábito, do nosso costume, do nosso dia, do nosso ser, né? E isso é que nos traz os sofrimentos, que bem Fátima também colocou na sua primeira parte. Então, continuando, a gente vai passar para a parte, a vida futura, que seria o tema de hoje, né? Então, continuando a leitura. Por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura, como já foi dito, né? Que ela apresenta em todas as circunstâncias como a meta que a humanidade irá ter e como devendo, construir o objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Então, essa parte, objeto das maiores preocupações do homem na Terra, merece um comentário. Porque o dia a dia, e ainda fruto da nossa inferioridade moral e intelectual, de certa forma, nós nos fixamos muito nos itens que nós chamamos de transitoriedade de material. Eu estou com um filhinho aqui, por isso que eu estou olhando para baixo, certo? Nós temos apego a bens materiais, às paixões, que aí pode ser o dinheiro, o vício, a sensualidade exacerbada, alguns até o consumo de substâncias não muito saudáveis. E talvez o maior de nossos vícios, de nossas paixões, seja o poder. Então, o poder se processa em todos os lugares, no nosso lar, no nosso trabalho, enfim. Então, nós ainda estamos muito presos a esses valores materiais, né? E nós negligenciamos o lado intelecto e o lado moral, que consiste justamente em entender como a verdade é, a verdade com V maiúsculo, e buscarmos um desenvolvimento da nossa intelectualidade e moralidade, né? Então, é colocado já no Evangelho que esses valores, essa busca pelo lado moral e intelectual, deveriam constituir na nossa vida, na nossa caminhada, o nosso maior esforço, né? Porque todos esses bens, todas essas questões de transitoriedade, bens, tudo isso fica aqui, né? Por coincidência, eu estava conversando com um colega hoje à tarde, e ele começou a comentar sobre isso, né? Aquilo que era importante para a vida dele, né? E aí nós chegamos a essa conclusão. Veja, o que nós temos, o local onde nós moramos, tudo isso fica aqui quando a gente desencarnar,
Nada disso acompanha. Quem me conhece, eu moro numa propriedade que era do meu avô, passou para meu pai, agora está aqui, e no futuro vai passar para alguém. Isso não me pertence, eu sou apenas o usufrutuário, perdão, disso aqui. Então, assim é também nossos bens e essas paixões. Então, mostra que nós deveríamos, né? Isso aí quem está falando é aquele primeiro que ouve, né? Cada vez mais não negligenciar, não é isso. Nós temos uma função para receber tudo isso, que isso é o tema de outro assunto. Mas não se tornar escravo desses bens transitórios. E sim cultivar aquilo que é realmente fundamental, aquilo que a gente leva, que é o lado moral e o lado intelectual. Continuando, todas as suas máximas, as máximas de Jesus, né, se reportam a esse princípio. Com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos nossos preceitos morais. Perdão, vou ler novamente. Com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão teria de ser a maior parte dos nossos preceitos morais. De onde vem que não creem na vida futura, imaginando que ele, maiúsculo, apenas falará da vida presente, não compreende ou os considera pueris. Se a gente fizer um esforço, veja que essa questão da vida futura ela passa a ser até intuitivo, né? Que existe uma continuidade. Porque qual seria, então, a razão para que nós tivéssemos valores morais? Considerando que a vida é única e que no final dela tudo se apaga, a luzinha vai embora e acabou-se. Toda a nossa personalidade deixa de existir. Todas as nossas vitórias, tristezas, conquistas se perdem. Né? Nenhum valor desse de bondade, de justiça que é colocado no Evangelho e que, mesmo que a pessoa não conheça o Evangelho, está dentro de nós gravado, porque é a lei de Deus, faria sentido sem isso, sem essa continuidade da vida. Então, toda a nossa estrutura do porquê viver, porquê amar, porquê cultivar sentimentos bons, porque isso nos traz uma paz e um bem-estar, só tem um fundamento se você considera a existência dessa vida futura. E ainda mais, a pessoa não tem essa crença, ou não, eu nem digo crença, mas não consegue perceber a existência factual da vida futura, ela começa a não entender e começa a se questionar, coisas até que Fátima também comentou, né? Por que eu vim aqui? Por que eu nasci nessa condição? Quando chamo condição, eu digo local, sexo, dificuldades de ordem material, etc. e tal. Por que aquela pessoa nasceu numa condição pior do que a minha, ou melhor do que a minha? Qual justiça vai organizar tudo isso? Essas perguntas, se a pessoa for puramente materialista, ela fica sempre sem resposta. Ela não consegue formular, se parar para refletir sobre isso, uma saída disso. Ela vai ficar girando essa pergunta. E aí, há um tempo atrás, eu estava vendo uma entrevista de um filósofo, ele disse, quando você não consegue formular aquilo que está em volta de você, se você não consegue entender os porquês da sua vida, ou o porquê daquilo que você entende como vida, você se torna pessoa instável, irritada, agressiva, fruto do desconhecimento. Né? Então, a crença na vida futura e depois entender como isso vai nos afetar, acaba dando uma justificativa, certo? Na verdade, é a lógica que faz com que a gente cultive todos esses valores durante nossa caminhada. Sem ela, nada faz sentido. Não faz sentido ser bom ou ser mal, se o final é o mesmo. Né? Mas a gente sabe que isso não é verdade. Continuando aqui. Esse dogma pode, portanto, ser tido como o eixo do ensino do Cristo. Exatamente. Pelo que foi colocado um dos primeiros lugares à frente dessa obra, do livro, né? E que ele tem que ser o ponto de mira de todos os homens, só ele justifica as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus. Exatamente. Se você consegue conceber que existe um algo mais, após essa vida, após esse momento que a gente está vivendo, tudo se acha, tudo se começa a compreender, a gente começa a compreender tudo aquilo que nos rodeia, né? Porque alguns têm tantas dificuldades de ordem de saúde, tantas perdas e outros não. Então, você vê que essa visão da vida futura, ela acaba sendo intuitiva, né? E lógica, na verdade. Vamos passar agora a entender como era
na época que Jesus veio, como eram os judeus naquela época. Apenas ideias muito imprecisas tinham os judeus acerca da vida futura. Eles tinham essa visão da vida futura. Cabe um comentário aqui. Quando a gente fala de judeus, é preciso entender que eles não eram um povo homogêneo, tá certo? Alguns eram mais materialistas, outros já tinham as práticas que se assemelhavam um pouco àquilo que Jesus veio colocar para a gente, cultivavam mais valores morais, outros eram mais de valores materiais, outros ainda ficavam presos à letra do texto, que seria o nosso Antigo Testamento, tá certo? Se apresentavam muito mais como aspectos externos, de rituais. Então, quando se fala judeu aqui, está tentando generalizar, mas é preciso que nós gravemos que eram grupos, tribos distintas, tinham várias delas, e não era como hoje, né? Várias. Então, fazendo uma média do que como se pensava na época, então eles tinham apenas ideias acerca da vida futura. Acreditavam nos anjos, considerando-os seres privilegiados da criação, né? Não sabiam, porém, que esses homens podem um dia tornar-se anjos e partilhar da felicidade destes. Segundo eles, a observância das leis de Deus era recompensada, com os bens terrenos. Veja como era a visão, né? Com a supremacia da nação a que pertencia, com vitória sobre os seus inimigos. Então, a gente precisa entender o seguinte: essa era a nossa condição lá atrás. A gente tinha pouca capacidade de entender, pouca informação, apesar de estar contido, vamos dizer, lá dentro, mas ainda o intelecto e o nosso nível moral era muito aquém de hoje. Então, nos dava mais dificuldade de entender e de perceber essas realidades, né? Então, essa era a capacidade que a gente tinha, né? Inclusive, eu já citei isso aqui em outras exposições, mas eu sempre gosto de falar sobre isso. Uma vez eu tive uma curiosidade. Dizem que a minha casa era assim: se você quer esconder alguma coisa, esconda dentro da Bíblia, que infelizmente a gente não abre muito, né? Acho que alguém deve ter ouvido essa piada. Mas uma vez eu abri a introdução ao Novo Testamento, tá certo? E li uma Bíblia católica. Minha família é toda católica. Então, assim, quando você abre a introdução do Novo Testamento, você vê que já lá já está contido muitas das explicações porque o Evangelho de Jesus é chamado Boa Nova, porque realmente há uma certa cisão de valores daqueles que eram praticados e vivenciados no Antigo Testamento e que passaram a ser observados por Jesus. E essa que ele citou aqui é uma delas, uma das citações. Há outras, né? Sobretudo a questão de os judeus acreditavam que quanto mais tempo você vivesse na Terra era uma dádiva de Deus, coisa que a gente ainda tem um pouco hoje. Mas já o cristão não, ele quer mais rapidamente ir de encontro ao Pai, né? É uma outra visão. Continuando. Então, como eu disse, né, seria a supremacia da nação que pertencia com vitória sobre seus inimigos, as calamidades públicas e as derrotas eram castigo à desobediência a essas leis, a desobediência às suas leis. Então, era aquilo que eles entendiam naquela época, que a gente precisa entender, nós entendíamos, né? Nós também estávamos lá. Moisés não podia dizer mais do que isso. Por quê? Como já foi dito, nós tínhamos uma limitação moral e intelectual muito grande. Então, imagine se Moisés pegasse antes disso, né, na verdade, né, quando começou a primeira revelação, que foram os 10 mandamentos, viesse no lugar de Moisés um irmão que falasse já de passes, desdobramentos, reencarnações e coisas mais completas. Então, naquele momento, a humanidade não estava pronta para receber tal informação. Então, foi importante a vinda de Moisés até para iniciar um processo de frear os instintos, começar a frear os seus instintos que nós tínhamos naquela época, né? Mais tarde, Jesus revelou que há um outro mundo onde a justiça de Deus segue o seu curso. Então, como eu disse, há uma grande diferença nas exposições. Aí, quem tiver uma Bíblia em casa, vale a pena ler a introdução do Novo Testamento, tá certo? Neste mundo, ele, Jesus, promete
aos que cumprirem os mandamentos de Deus, onde os bons acharão sua recompensa. Então, essa visão desse novo mundo que Jesus traz, e que a Terra vai chegar até lá, né, ele já demonstrava que, olha, suporte essas dificuldades que vocês estão tendo, entendam que isso é temporário, né? E com o Evangelho, ele mostra assim, ó, se você seguir esse caminho, a sua condição lá nessa outra vida será muito boa. De uma forma, lógico que Jesus poderia ter dito mais, mas novamente, entre Moisés e Jesus tem aproximadamente 1.800 anos. Desses 1.800 anos, nós progredimos intelectualmente e moralmente, mas ainda não estávamos prontos para receber mais informações, que só veio 1.800 anos depois, com o advento do Espiritismo, né? A formulação da doutrina espírita. Então, como faltam 4 minutos, eu vou pular para essa parte da leitura do Espiritismo. O Espiritismo veio completar, neste ponto, como em vários outros, o ensino do Cristo, trazendo quando os homens já se mostram maduros bastante para compreender a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser um simples artigo de fé. Mera hipótese, torna-se uma realidade material que os fatos demonstram. Isso é muito importante. Eu sempre costumo dizer que o Espiritismo ele não trouxe nada no ponto de vista moral a mais do que os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Não há o que acrescentar. Ele vem explicar, dar mais detalhes sobre como se processa a relação entre o mundo material e o mundo espiritual. Como se processam os passos, o desencarne, sofre, não sofre. Nós sabemos que, segundo Jesus, devemos seguir o Evangelho, mas se eu não seguir, o que acontece? Então, o Espiritismo vem explicando tudo isso. E o mais importante, mostrando isso não no ponto de vista de crença, mas no ponto de vista de fato. Por quê? Ao entrar no trabalho espírita, ao ler os livros da codificação e os livros complementares, basicamente os livros de Chico e alguns outros médiuns, você vê que aquilo não é mais, passa não mais a ser uma crença, mas um fato. Eu costumo dizer que quando nós estamos adentrando no espiritismo, aquelas dúvidas e nossa falta de fé, é muito comum que às vezes batam na nossa porta e nos tirem um pouco né, começar a se questionar. Mas Chico foi uma ferramenta maravilhosa que o Pai colocou para a humanidade, porque ele nos trouxe, pela sua mediunidade maravilhosa, fatos muito concretos, que é mais difícil você encontrar uma justificativa para dizer que aquilo é mentira. É preciso ter uma crença muito grande numa narrativa para dizer que aquilo que Chico Xavier vivenciou, aquilo que Chico Xavier demonstrou pelos os eventos mediúnicos diversos, os testes aos quais ele foi submetido, né? E ele sempre passou com tranquilidade, porque ali estava a verdade. Então, coube ao Espiritismo reforçar os valores de Jesus, não ensinar coisas novas do ponto de vista moral, mas explicar e deixar de uma maneira mais concreta como é essa vida futura. Não é mais uma crença, agora é um fato, é uma realidade. E nós já podemos ter mais informações daquilo que nós já vivemos. Só que a gente está esquecido pelo véu do esquecimento, né? O véu do esquecimento nos faz não lembrar bem desse momento. Então, é chegada a nossa hora. Essas eram as informações que eu queria compartilhar com vocês. Só relembrando, já que algumas pessoas chegaram depois, que a partir da semana que vem, a atividade do FEA volta a ser, eu acho importante lembrar disso, né? Volta a ser presencial, ou será híbrido, né? Quem puder participar, quem tiver disponibilidade ou possibilidade de ir à FEA, deve preencher um cadastro, certo? O link está no nosso WhatsApp lá da FEA, e teremos espaço para 25 pessoas na instituição. Mas quem não se preocupe, quem não puder ir ou tiver alguma dificuldade, as palestras da terça-feira, no caso, continuarão sendo também pelo Zoom, será híbrido. E aos sábados será apenas no dia, se não me engano, 27 de novembro, o início depois pode confirmar, também teremos aos sábados desse modelo híbrido. Então, eu queria agradecer a Fátima pela exposição dela, muito, muito, muito interessante. Falar sobre caridade, sobre amor, nos traz muitas reflexões, né?
E a exposição que a gente fez hoje foi sobre Jesus e a vida futura. Então, vamos fazer nossa prece para o encerramento dos trabalhos da noite de hoje. Senhor Jesus, amado Mestre, Deus nosso Pai, chegamos ao final do nosso trabalho da noite de hoje, agradecidos pelo Teu amparo, pela oportunidade, sobretudo, por o trabalho transcorreu de forma tranquila e harmoniosa, Pai. Que a gente possa guardar as informações trazidas por nossa irmã Fátima, e essas que eu também pude trazer, e que a gente possa, a partir de agora, cultivar mais valores de paz, de compaixão, de justiça, que a gente possa olhar mais para o Teu Evangelho, Pai, e colocá-lo no nosso dia a dia, nossa forma de proceder, a nossa forma de agir. Sempre que a gente tiver uma dúvida de o que fazer na nossa vida, de qual caminho seguir, que a gente busque no Evangelho essa resposta. Sendo assim, Pai, te agradeço mais uma vez essa oportunidade e te peço que outras oportunidades como essa nos sejam dadas, se for de tua vontade. Muita paz para todos. Que assim seja. Ok, pessoal. Até terça que vem. Um abraço.